Olá, tudo bem? Um bom dia para você. Já é 5 horas. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Estou aqui estudando Desejar Todas as Nações, página 478. É o livro condensado, mas é um livro muito maravilhoso de se estudar. Aqui fala que Cristo falando aqui: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado em mim dá fruto. Quem não está ligado em mim, conectado em mim, com certeza perderá a vida, porque não existe vida fora da vida. O peixe não pode sobreviver fora d'água. Assim é nós, sem estar se relacionando diariamente com Jesus. Então aqui a serva do Senhor fala que a videira era uma das plantas mais nobres que foi aplicada a Israel quando Jacó, saiu ali da casa do seu sogro. Ele teve um encontro ali com seu irmão Esaú, e antes disso, o nome dele, que era Jacó mentiroso, Deus colocou o nome de Israel. E Israel, quando entrou na terra de Canaã, dali para frente ela foi apontada pelos judeus e pelas as igrejas da época como se fosse comparada a uma videira, uma das plantas mais nobres, que mais produz para a honra e glória de Deus. Então Israel foi comparado a essa planta. Só que Jesus está falando aqui: eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim dá muito fruto. Quem não está em mim, com certeza não pode dar fruto. A tendência é morrer espiritualmente, Aqui tem uma ilustração também, uma parte bem, não uma ilustração, mas uma afirmação. Fala assim: a vida que de mim recebeste só pode ser conservada por meio de contínua comunhão. Sem mim não pode vencer um só pecado ou resistir a uma só tentação. Então, sem Cristo, nós não podemos vencer um só pecado e não resistir a uma só tentação. Veja, é interessante que ela fala aqui que o povo confiava, em Israel. Israel era a igreja da época. E quando Cristo pronuncia: eu sou a videira verdadeira, sem mim vocês nada podem fazer, o que é que Cristo está falando? Que a igreja ela é muito importante. A verdade, esse título de vitória foi dado por Deus. Mas se nós não tivermos nos relacionando com aquele que é o cabeça da igreja, com aquele que é a videira verdadeira, que é Cristo, o título ele não vai valer, infelizmente, para nada. E foi isso que aconteceu com Israel. Então a mesma coisa é hoje. Nós somos o povo também escolhido de Deus. Mas se nós não abraçarmos essa verdade de forma prática, se nós não testemunharmos de forma prática, também só o título de adventista do sétimo dia, do povo escolhido de Deus, não vai valer para nada se nós não vivemos os métodos de Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo que fez por nós na cruz do Calvário. Precisamos viver. Se nós não vivemos, infelizmente, meu irmão, infelizmente, minha irmã, nós não daremos fruto, a não ser fruto para o pecado. Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Cristo é a vida. Sem a vida, nós não somos nada.
Se nós não tivermos ligado na videira que é Cristo, seremos como um peixe fora d'água, jamais teremos vida. A nossa confiança não é na igreja, não é a igreja que salva, mas a igreja deve confiar unicamente naquele que é a videira. Essa é a realidade, essa é a norma da palavra de Deus, sabe? Não adianta, como diz lá em Jeremias 7, templo do Senhor, Jeremias 7 a partir do 1 ali, sabe? Mas se a videira, se nós não tivermos enxertado na videira verdadeira, então a igreja, ela não salva. Frisa essa palavra. A igreja, ela não salva. A igreja, ela é apenas um canal de salvação. Quem salva é Cristo. Se nós focar que a igreja salva, nós vamos esquecer daquele que salva. Se nós focar que o valor está na igreja e não em Cristo, nós vamos esquecer de Cristo. Então, para a igreja estar valorizada, ter o seu valor, ser um canal de bênção, precisa receber Cristo, aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Sem mim, a igreja por completa, cada um de nós seremos como peixe fora d'água. Eu tenho um rio aqui na frente da minha casa, certo? E passa muita água. Então a igreja é como esse rio. O rio fica ali parado, é apenas um canal. A água passa por cima. Cristo, que é a água da vida, deve passar como um canal na nossa vida. Para isso eu e você precisamos permitir. Então a igreja, ela não salva. A igreja é um instrumento de salvação. O que é um instrumento? É um canal. Aquele que salva é Cristo. Isso deve ficar bem claro na nossa vida. Pois Ellen White faz um link aqui e ela fala aqui que o povo de Israel, Cristo estava falando ao povo de Israel: olha, eu sou a videira verdadeira. Sem mim, vocês vão ficar só com título. Vocês não vão salvar ninguém. Vocês vão perder a vida de vocês. Cristo estava falando para a igreja da época. E para nós hoje não é diferente. Cristo está falando para mim, para você, o adventismo, que é um movimento profético, como Israel também era, Cristo está falando a mesma coisa. Olha, sem mim nada podeis fazer. Não confie na igreja, mas você e eu, todos nós, a igreja por completa, deve confiar unicamente em Cristo Jesus para podermos ter êxito e vitória e ser um canal de bênção e de salvação em Cristo Jesus, porque só Cristo salva. Esse sim é a instrução que a palavra tem dado para mim e para você, para que a igreja possa ser um canal de bênção forte para a honra e glória do nosso Deus. Amém? João 15, do 1 ao 5. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar.